da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós voltamos àquilo que é o tema deste encontro, Atos 2, 4. Atos 2, 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Repete comigo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Repete outra vez. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Antes de nós darmos um passo para frente, eu quero repetir tudo isso para você. É a vontade de Deus esta. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Na sua casa, esta é a vontade de Deus. Que todos fiquem cheios do Espírito Santo. Eu quero repetir tudo aquilo que eu disse na palestra anterior. É vontade de Deus, é vontade do Senhor que todos os membros da sua família fiquem cheios do Espírito Santo, porque para eles poderem ser salvos, para eles poderem ser arrebatados desse mar lodoso que é o mundo de hoje, para eles poderem ser arrancados das garras do lobo. Eles precisam não de qualquer coisinha, eles precisam do poder do Espírito. Cada um dos membros da sua família precisa ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. É preciso que se realize para cada pessoa da sua casa, para toda a sua casa, o que está escrito aqui. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Diga comigo: na minha casa, Senhor, eu quero poder dizer: ficaram todos cheios do Espírito Santo, sem exceção de ninguém. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Na sua paróquia, lá na sua paróquia, o padre, as pessoas da sua paróquia, as pastorais da sua paróquia. E por que isso? Eu repito, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, ninguém pode fazer nada sobrenaturalmente com o poder do Senhor, ninguém pode levar mudança nenhuma, senão sob a ação do Espírito Santo, senão sob a ação do Espírito Santo. Então, para que haja transformações de pessoas, transformações de situações, transformações de estruturas na sua paróquia, é preciso que todos fiquem cheios do Espírito Santo. Padre e todos os fiéis, é meta de Deus. E porque é meta de Deus, é meta nossa, é meta de igreja. Você está fazendo um serviço à igreja, você está contribuindo para a igreja. Se você toma como meta sua a meta de Deus, a meta de Deus é essa: que todos sejam cheios do Espírito Santo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero chegar a dizer que na minha paróquia todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu quero que essa palavra, Atos 2, 4, aconteça na minha paróquia. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. No seu grupo de oração, e tem que começar lá. Tem que começar lá. Gente, não dá para ficar carregando o peso de não sei quantas pessoas que ainda não tiveram essa graça. Desculpe, as pessoas não têm culpa não. Mas se você tem no seu grupo, digamos que o grupo tem 100 pessoas, 20 pessoas que receberam a graça de serem batizadas no Espírito Santo, e 80 que não foram, o seu grupo fica lá assim, né? E não sai do lugar, 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 e não sai do lugar. Vocês fazem o maior esforço, e não sai do lugar, e não sai do lugar, e você vai parando e vai enfraquecendo, e o seu grupo depois vai assim, Depois o seu grupo vai assim, é desse jeito, vai assim, desse jeito, né? Mas também não sai do lugar. E o que fazer para sair do lugar? Para sair do lugar é preciso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E não ponha empecilhos. Não ponha empecilhos.
Eu já ouvi isso. Para a pessoa poder participar de um seminário de vida, para a pessoa poder participar de uma experiência de oração, precisa pelo menos 1 ano de grupo de oração, perseverança num grupo de oração. Gente, que judiação! Coitadinhos deles, coitadinhos deles. Pega um peixe, tira fora d'água, manda o peixe perseverar 3 horas fora da água, para ver se ele merece de novo entrar na água. O que vai acontecer com o peixe? Vai morrer, vai morrer. Gente, a nossa habitação é o Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e aí adorarei ao Deus do meu amor, pedindo: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pede para valer. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Gente, a habitação, o clima necessário para nós é o Espírito Santo. É nesse mar, é nesse rio que nós navegamos. Não dá para viver fora, não dá para viver fora. Assim como o peixe não vive fora da água e você não vive fora do ar. Tira você do ar para ver. Leva você para um balão onde existe vácuo. O que vai acontecer com você? Você não aguenta mais nem 5 minutos, nem 3 minutos. Não faça essa desumanidade. Não faça essa desumanidade. Não faça. Facilite as coisas. Coordenadores, organizadores, equipes de região, equipes de lugar, equipes de paróquia, facilitem as coisas, facilitem as coisas. Gente, fazer um seminário de vida no Espírito não é uma coisa difícil, é a primeira evangelização simplesmente. É a primeira evangelização simplesmente. Não são precisos grandes oradores, grandes pregadores, não. Apenas pessoas que sejam capacitadas pelo Espírito, no Espírito, de passarem o seu testemunho sobre aqueles passos do amor de Deus, do pecado e da restauração em Cristo, de se entregar a Jesus, da conversão verdadeira. É tão simples, é a primeira evangelização, e fazer com que as pessoas queiram, e na verdade elas querem tanto quanto o peixe quer água, mesmo que ele não saiba que ele está ali sufocado por falta de água. O que o peixe precisa é de água, igualmente o que as pessoas precisam é do Espírito Santo. Não é difícil suscitar nelas o desejo de quererem ser cheias do Espírito Santo. Não é fácil, é fácil. Eu repito, é tão fácil como suscitar no peixe o desejo da água, porque lá é o seu habitat. Gente, não é difícil. E o mais interessante é que muitíssimas pessoas estão sendo batizadas no Espírito sem seminário, sem experiência de oração. Eu tenho contado muitos testemunhos deste tipo, graças a Deus. Não faz muito tempo eu tive que orar por uma pessoa, uma senhora doente. Orei por ela, mas eu logo percebi que ela não tinha ainda recebido essa graça. E senti que o Senhor queria dar a ela esse derramamento do Espírito Santo. Orei por ela, pela cura, mas orei também para que ela ficasse cheia do Espírito Santo. E foi só pedir, e disse para ela: minha irmã, reza junto comigo. Eu comecei a orar em línguas, ela começou a orar junto. Gente, assim como você solta o peixe na água,
soltou o peixe dá aquela tremidinha, porque coitado, estava já asfixiado, ele já começa a nadar. É natural o peixe nadar? Igualmente, não é uma coisa difícil, é que nós pensamos que é um negócio impossível, que precisaria não sei quantas palestras sobre dom de línguas, para a pessoa poder tirar os bloqueios racionais e começar a orar em línguas. Não, gente, é tão natural como o peixe nadar. E não somente, já virei do outro lado, rezei pelo marido dela e pedi também o batismo no Espírito Santo. Daí estava ali a família, orei pela família e percebi, a senhora já participava de grupos de oração, já tinha recebido a graça do batismo no Espírito Santo, mas as duas filhas não. Rezei pela mais velha e pela mais novinha. E interessante, quando cheguei à mais novinha, aquela carinha de adolescente, eu virei para ela e disse: minha filha, reza junto comigo. Ela olhou para mim com aquela carinha de adolescente, me deu aquele sorriso, como perguntando como é que é. Mas foi só o sorriso de perguntar como que é. Eu já estava rezando, ela entrou junto comigo, gente, lindamente orando em línguas também. Não demorou muito, o pai que estava lá para dentro e tal veio. Empeitei também o chefe da casa. Claro, e por que não? Orei por ele e pedi: batiza, Senhor, o chefe dessa casa no Espírito Santo. E falei para ele: meu irmão, reza junto comigo. Vocês nem duvidam, né? Rezou também ali a família inteirinha, o vô, a avó que foi a primeira, a avó, o vô, a mãe que já tinha sido batizada, as duas filhas e agora o marido também. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer, sem exceção. Se eu fosse esperar um grande encontro para eu receber essa graça, certamente eu não tinha recebido. Eu já contei isso, foi num dia apenas, lá no dia 2 de novembro de 1971, Padre Haroldo passou pelo seminário nosso, onde eu era padre naquele tempo, para fazer um dia de recolhimento, um dia de retiro para os nossos seminaristas. E falou a respeito disso, da renovação carismática, a respeito desse derramamento do Espírito Santo, sobre o ser batizado no Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Gente, com a minha cabeça eu não entendi nada. Pelo contrário, aqueles conceitos meus de padre e de professor no seminário, durante o curso de filosofia, eu era assim muito chique, né? Professor de psicologia e tal. Foi um embaralhamento na minha cabeça, uma confusão que você não imagina. Não entendi nada, mas desejei do fundo do coração. No final daquele encontro, após a missa, o Padre Haroldo disse aos padres, se quisessem, ele orava por eles para receberem essa graça. Os padres aceitaram. Não sei o que aconteceu comigo, não sei o que aconteceu com eles, mas comigo eu sei. Quando o Padre Haroldo chegou e orou por mim, vocês podiam pensar: o padre teve aquele treco, né? Não, eu não tive treco nenhum. Não senti nada. Foi uma oração como se fosse outra qualquer. Mas, gente, depois que acabou a missa, depois que acabou o jantar, depois que o Padre Haroldo foi embora, eu fiquei nos pátios do colégio e eu orei como nunca tinha orado na minha vida. Ainda não foi oração em línguas não, mas a oração vinha lá de dentro. A minha vida foi transformada. E não apenas naquele momento, no dia seguinte, daí para frente. Gente, só depois de 3 meses que eu fui fazer uma experiência de oração com o Padre Haroldo lá em Campinas. Mas naqueles 3 meses Deus trabalhou em mim. A minha oração mudou, o meu gosto pela palavra mudou. Gente, parecia que a palavra saltava da Bíblia para mim. A oração do tempo presente, que é a oração que naquele tempo os padres rezavam, né? Naquele tempo se chamava assim, oração do tempo presente. Eu tinha um grande gosto de rezar, e aqueles salmos, aquelas orações enchiam a minha alma. A minha celebração da Eucaristia mudou totalmente, o meu arrependimento dos pecados mudou. A minha pregação nem se fala, mudou assim, uma guinada de 360 graus. Tudo mudou na minha vida. E depois
desses 3 meses, eu fui participar dessa experiência. Lá eu fui entender o que é que já tinha acontecido comigo. Porque, pela graça de Deus, naquela tarde, após a missa, quando o Padre Haroldo passou e impôs as mãos sobre mim, eu recebi a graça de ser batizado no Espírito Santo. E foi o jeito que Deus usou para quebrar as categorias minhas de padre. Ele foi direto. Recebi a graça, recebi o batismo, e depois eu fui entender, e fui entender porque as coisas já tinham acontecido comigo. Percebe? Nós pensamos que é o contrário, a pessoa tem que fazer grandes cursos para entender tudo com a cabeça, como é, como não é, e as objeções, e a resolução dos casos, e provar pela Escritura que é assim mesmo, né? Para depois, como resultado, se a pessoa conseguiu resolver todas as suas dúvidas, se a pessoa conseguiu saber tudo direitinho pela sua razão, pela sua lógica, então ela vai poder ser batida. Não, gente, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Acho que muitos de vocês conhecem o Zé Pretinho, que tem corrido por esse Brasil, pregando, orando muito para a cura interior e orando muito pela libertação. É um ministério muito difícil. Eu tinha feito um seminário de vida no Espírito lá na cidade dele, a cidade de Piquete, de onde é o Nelsinho também. A cada semana do seminário vinha gente nova. E eu dizia para as pessoas: olha, não tragam mais ninguém novo, porque é uma sequência, são várias semanas, então quem perdeu a semana anterior já perdeu, e então não vai acompanhar, então não tragam mais ninguém. Eu recomendava, mas na semana seguinte tinha mais gente, e assim de semana para semana eu era obrigado sempre a fazer um resumo, uma síntese das semanas anteriores e da palestra daquela semana, e foi assim até a última semana. Bom, terminamos, na semana seguinte seria a semana em que nós íamos pedir a efusão do Espírito Santo. Eu disse: agora, por amor de Deus, não me tragam mais ninguém, porque nós vamos pedir a efusão do Espírito Santo. Então, só os que fizeram até aqui, então não tragam mais ninguém. Mas como era muita gente, e naquele tempo a gente passava orando, impondo as mãos sobre cada um, demorava bastante, eu dividi em 2 turmas. Uma turma viria às 7 horas da noite e outra turma viria às 9 horas da noite. E fizemos. Veio a primeira turma, fomos orando um por um. Na frente havia umas 5, 6 pessoas, estávamos lá impondo as mãos sobre cada um. Depois terminou aquela turma, graças a Deus, foi lindo. Começou a turma das 9, e a turma das 9 foi em frente, e já era quase 11 horas da noite. Estávamos nós rezando lá na capela. Quando o Zé Pretinho e os amigos dele vinham vindo de AA, de Alcoólatras Anônimos, Zé Pretinho estava começando a ser recuperado do alcoolismo. Ele conta isso nos testemunhos. Ele era alcoólatra daqueles de andar mesmo, né, naquela situação. Vinha vindo da reunião de AA, e quando passaram na capela, viram tudo iluminado e tal, ficaram espantados. O que está acontecendo? Vamos ver. Os amigos dele ficaram com medo, mas o Zé Pretinho, mais corajoso, chegou lá na porta e disse: se não fizer bem, mal também não faz. Vou ver o que é isto. E quando ele viu várias filas e as pessoas indo lá para frente para receber oração, ele também foi. Só que não escolheu a fila do padre, escolheu a fila de uma senhora que ele achou mais simpática e tal, e foi para lá. E essa senhora rezou por ele. Gente, ele não sabia nada de nada dessas coisas todas. Nada de nada. Essa senhora impôs as mãos, rezou, pediu, e é ele mesmo que testemunha. Ele foi batizado no Espírito Santo naquela hora, vindo da reunião de Alcoólatras Anônimos, sem saber de nada. Foi depois, bem depois, que ele foi saber das coisas, e veja o ministério que Deus deu a esse homem, toda a graça que Deus tem concedido a ele. Gente, e ele não é a exceção, ele é a regra. Você entendeu? Veja, se eu, Padre Jonas, quisesse que todo mundo passasse pela lei, pela regra, não, ninguém mais pode vir, porque quem não participou do seminário todinho não pode agora receber a imposição das mãos. Veja a atrocidade que eu ia fazer.
Eu sei, é preciso que haja seminários de vida no Espírito, é preciso que haja experiências de oração, é preciso que as pessoas conheçam também a fundamentação, conheçam também a doutrina, tudo isso, mas somente que a graça de ser batizado no Espírito Santo não depende disso. Entendeu? Não depende. Devemos saber tudo isso, mas não depende disso. E se as pessoas estão com sede, deixe as pessoas beber água. Depois elas vão saber também das coisas. Depois elas vão participar da experiência. Depois vão participar do seminário. Depois vão participar de um encontro. E elas vão completar aquilo que o Senhor já lhes havia dado e que agora elas vão compreender. Não façamos essa atrocidade e não tenha receio. Não perca tempo. Não perca tempo. Coisa linda. Uma senhora havia me telefonado pedindo para levar uma amiga que estava com 2 tumores no cérebro e por isso com vários problemas, inclusive não estava vendo, perdeu a visão, que eu rezasse por ela. Eu estava assim ocupadíssimo, eu disse: traga um pouquinho antes da missa que eu rezo por ela. Ela veio e eu vi o triste estado dessa senhora, não via mesmo, e não somente, ela não tinha mais coordenação motora, até o andar dela era muito trôpego, as pessoas precisavam ajudar, porque por causa dos tumores no cérebro, ela não tinha mais coordenação. Gente, eu rezei por ela, pedindo a cura, mas eu percebi, mais do que a cura, antes da cura, acima da cura, Deus queria dar a ela a graça de ser batizada no Espírito Santo, porque a vontade de Deus é que todos fiquem cheios do Espírito Santo, mesmo se a pessoa vai morrer, que ela morra cheia do Espírito Santo. Rezei, pedi a graça do batismo no Espírito, pedi para rezar junto comigo, claro, em línguas, né? Porque o método mais fácil é isso, você começa a rezar e diz para a pessoa entrar atrás, rezar junto, porque ninguém consegue imitar ninguém, não consegue, e nem venha com essa bobagem que isso é imitação. Eu digo para você, você é capaz de imitar as 3 últimas frases que eu falei? Você nem lembra mais, né? Você lembra as 3 últimas frases que eu falei? Não lembra. Como é que você vai imitar as 3 últimas frases? As 3 últimas só que eu falei. Você imita? Duvido. Dá para você imitar o outro orando em línguas? Não dá. Não dá. O que você faz é isso. Animado por alguém que está orando, você tem a coragem de soltar a sua língua e você começa a orar como um passarinho. Você acha que o passarinho pequenininho, ele imita o pai e a mãe quando está aprendendo a voar? Claro que não. Claro, vendo o pai e a mãe, ele se solta e começa a voar. Mas, gente, não é imitação. Ou ele voa ou ele não voa. A verdade não é. Na piscina, você está imitando alguém quando você está dando as braçadas e mexendo com os pés. Ou você nada ou você afunda. Não é imitação. Você não está imitando, você está nadando, também com oração em línguas. Bom, deixa eu voltar lá. Eu disse a ela que rezasse junto comigo, ela rezou, graças a Deus. Passou-se quase um mês. Agora, nesses dias, na semana passada, eu recebi, hoje é domingo, na quarta-feira foi dia 7 de setembro, não é isso? Nós tivemos um cenáculo lá em Taubaté, essa pessoa mora lá pertinho, em Pindamonhangaba. Me vieram trazer a notícia, disse: padre, primeira coisa, a senhora está vendo de novo. Eu já vi a graça de Deus agindo. E você sabe que um tumor canceroso no cérebro, humanamente não retorna. Se a pessoa perdeu a visão não retorna. Não retorna. Ela já está vendo. Já está falando melhor, porque também ela falava com muita dificuldade. E o mais que me contaram, olha, o médico marcou a operação,
Estava com o dia marcado, mas quando chegou na véspera, o médico mandou avisar: olha, nós vamos ter que retardar para mais 10 dias na frente a operação. A causa é que está havendo muita, como é que chama isso? Hospitalar? Como é que é? Infecção hospitalar, isso, muita infecção hospitalar lá no hospital, e é uma operação na cabeça, vai atingir o cérebro, é muito risco, então não vamos operá-la agora, só depois de 10 dias. Quando estava chegando os 10 dias, o médico mandou avisar de novo, né? Vamos esperar mais ainda, né? Porque não está na hora de operar. Eu disse: manda o recado para ela, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Por que essa operação está retardando? Para provar para o médico e para todo mundo que Deus já curou, e agora é o processo de recuperação. E disse: minha irmã, levanta as mãos para o céu, não fica ansiosa não, pelo contrário. Gente, eu tenho a certeza, o Senhor vai agir, não é porque eu orei não, é porque realmente um mar de azeite caiu sobre ela. Sim, o Senhor banhou aquela nossa irmã com um rio de azeite. Eu quero dizer a você: não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. Peça, 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 peça para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Nós estamos dizendo que no seu grupo é preciso que todos fiquem cheios do Espírito Santo. Não tenha receio. Nós podemos pedir no grande grupo que Deus derrame o seu Espírito. Nós podemos entusiasmar as pessoas, motivar as pessoas a que queiram e a que peçam, e tenha certeza, elas vão receber. Nós podemos incentivar as pessoas que se soltem e que orem em línguas junto conosco. Gente, orar em línguas não é o resultado de um diploma. Não faça essa atrocidade. Não, você não foi diplomado ainda, você não pode ainda orar em línguas. Espera, espera, espera. Que é isto? Solte esse peixe na água aqui, porque peixe foi feito para nadar. E nós que somos filhos de Deus, somos feitos para orar como Deus quer que nós oramos, como filhos de Deus, na linguagem dos filhos de Deus, na linguagem do Espírito que nós recebemos. Gente, a coisa mais natural, uma vez que recebemos o Espírito, nós orarmos no Espírito. Não resta a mínima dúvida. Incentive. Para quê? Para que se realize aquilo que está aqui. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Diga comigo: no meu grupo de oração, Senhor, eu quero poder dizer: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Na minha comunidade, Senhor, eu quero poder dizer: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Porque esta é a tua vontade. E louvado seja Deus, porque nós estamos começando a entender. Eu vou passar rapidamente com você para você entender. Veja, aqui disse que ficaram o quê? Todos, mas ficaram o quê? Isso, ficaram todos. Sublinhe esse todos, está aí na sua Bíblia. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Vira a página, vai lá para o capítulo 4. Você sabe que capítulo 3 e 4 fala de Pedro e João, que curaram aquele aleijado na porta do templo. Por isso eles foram presos, foram julgados, foram ameaçados. Quando voltaram para casa, a comunidade estava reunida. Eles contaram tudo o que havia acontecido, contaram as ameaças. Eles não ficaram com medo. Pelo contrário, em vez de ficar com medo, veja o que está escrito em Atos 4, 29. Atos 4, 29. E leia junto comigo. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. O que aconteceu então? Leia: mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E o que aconteceu? E anunciavam com intrepidez
como é que começa essa última frase? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos? 4 ou 5? Todos. 50 ou 60? Todos. Alguns e outros não? Todos, está aí claro. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Lucas não escreveria todos ficaram cheios do Espírito Santo se não tivessem ficado todos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não se desdiz. Se aqui está escrito e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus, é porque isso realmente aconteceu. Se Deus quiser, nós voltaremos para cá. Isso se Deus quiser, porque Ele que sabe. A minha intenção é voltar, eu não sei se Ele vai querer voltar. Mas vamos em frente agora um pouquinho. Atos dos Apóstolos, ainda. Capítulo 10. Na casa de Cornélio. Atos 10. Cornélio tem uma visão, e nessa visão Deus manda que ele, Cornélio, que era centurião romano, portanto pagão, mandasse chamar Pedro. Pedro tem uma visão também, e ele vai então com aqueles homens, chega à casa de Cornélio, que era pagão. Pedro entra com medo, porque os judeus não podiam entrar na casa dos pagãos. Pedro entra e vai lá para realizar o seu ministério. Com muito receio, Pedro começa a falar a eles. E veja, é muito interessante, está lá no versículo 24, Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado a quem? Os seus parentes e amigos mais íntimos. Primeiro era ele, a sua família, os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Embora fossem os mais íntimos, olha, era bastante gente, hein? Era Cornélio, era a sua família, eram os seus parentes, eram os seus amigos mais íntimos. Pedro começa a falar, e veja o que está escrito lá no versículo 44. Estando Pedro ainda a falar, leia comigo: o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Leia de novo comigo Atos 10, 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Veja, gente, Pedro nem tinha a intenção de pedir o batismo no Espírito Santo, nem de falar do batismo no Espírito. Pedro estava falando de Jesus, e Pedro achava que já era muito falar de Jesus para aqueles homens pagãos. Ainda mais que era Cornélio, o centurião, a sua família, os seus parentes, os seus amigos íntimos, já era muito falar de Jesus. Não passava pela cabeça dele falar a respeito de batismo, nem pedir o batismo no Espírito Santo. Pedro não pensava nisso. Mas veja, estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre quem? Sobre todos os que ouviam a santa palavra. Todos que ouviam a santa palavra naquele momento ficaram cheios do Espírito Santo. Os fiéis da circuncisão, portanto os judeus que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Também sobre os pagãos, nem conheciam Jesus, nem tinham sido batizados, gente, nem batizados eles eram. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e Pedro nem impôs as mãos, e Pedro nem pediu o derramamento do Espírito Santo, mas porque Deus queria, estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra, de modo que os da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. E por que souberam disso? Leia comigo 46. Pois eles os ouviam falar em outras línguas
e glorificar a Deus. Leia de novo comigo o versículo 46. Pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Qual foi o sinal de que eles estavam realmente batizados no Espírito Santo? É que eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Percebeu? Gente, o sinal de que realmente a pessoa foi batizada no Espírito Santo é que ela ora em línguas. O sinal de que o peixe não está morto, mas está vivo, na hora que você solta o peixe na água, ele dá umas mexidinhas assim e sai nadando, graças a Deus. O passarinho que ficou na gaiola durante tanto tempo, na hora que você abre a gaiola e solta o passarinho, mesmo que ele saia meio tonto, não está muito acostumado a voar livre, o passarinho dá umas torteadas para cá e para lá e depois ele solta voo, porque ele foi feito para voar e não para ficar dentro da gaiola. Igualmente, nós fomos feitos para nadar no oceano do Espírito, e a primeira coisa que faz alguém que nada é justamente orar no Espírito. Não segurem, não ponham o pé no freio, por amor de Deus. Coordenadores, dirigentes, equipe, não ponham o pé no freio. E se eu pudesse dizer, por amor de Deus, padres, bispos, religiosos, religiosas, tira o pé do freio, tira o pé do freio. Já esquentou a lona, já queimou a lona, já está no metal. Tira o pé do freio, deixe esse povo de Deus ser povo de Deus. E nós veremos as maravilhas, porque até pagãos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas como o Espírito Santo lhes dava, e glorificavam a Deus. Gente, é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer. E agora deixa-me falar, desde lá, Atos 2, 4 até aqui, a palavra é essa. Volta comigo lá em Atos 2, 4. Leia o 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está aí, a graça total está aí, a graça total está aí. E Deus quer que hoje nós oremos em línguas, e Deus quer que hoje, nestes tempos, todos, sem exceção, orem em línguas. E por que isso? O Espírito Santo é a ligação entre nós, o Espírito Santo é a ligação entre o Pai e o Filho. Isso é teológico. Teológico ou não é teológico? Ele é a união entre o Pai e o Filho. É Ele que une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. Ele é a comunicação entre o Pai e o Filho. Ele é a comunicação amorosa entre o Pai e o Filho. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio amor. O Espírito Santo é a própria comunicação entre o Pai e o Filho. Em outra linguagem, o Espírito Santo é um falar, é um comunicar-se. O Espírito Santo é uma língua, o Espírito Santo é uma oração que une o Pai e o Filho. Todo o amor do Filho é expresso ao Pai pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo a comunicação, e todo o amor do Pai para o Filho é comunicado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é oração, é comunicação entre as pessoas da Trindade. O Espírito Santo une o Pai e o Filho, liga o Pai e o Filho. Além disso, o Espírito Santo liga a nós com Deus, com o Pai e com o Filho. Ele é a ligação entre nós. Primeiro, toda a graça de Deus vem através do Espírito Santo. E por outra, toda a nossa oração, todo o nosso pedido, toda a nossa intercessão chega a Deus pelo Espírito Santo. Ele é a ligação entre nós e o Pai e o Filho. Portanto, Ele é a oração. Gente, na hora que a gente mergulha fundo no Espírito Santo e é batizado no Espírito Santo, eu pergunto para você, qual é a coisa natural de acontecer? É ou não é a gente explodir em oração? É ou não é? E que oração? A oração do Espírito. A oração do Espírito, aquela oração que é o Espírito Santo, que nós não entendemos, não dá para entender.
Na hora que alguém se enche do Espírito Santo, ele explode em oração. Ou melhor, o Espírito Santo explode dentro desta pessoa orando. Percebeu? É a coisa mais natural, é a coisa mais natural. Gente, nisso não existe aquele dom lá em cima, lá no alto, tem que subir na cadeira, depois subir no pedestal, e lá em cima, e sobe lá. Não, o dom de línguas até é o contrário. O dom de línguas é rasteiro, entende? O dom de línguas é rasteiro. É aquele dom de você entrar na piscina e nadar. É um dom rasteiro. Não é aquele dom lá em cima, não. É o dom natural para todos aqueles que são batizados no Espírito Santo. Na hora que eu mergulho no Espírito e o Espírito Santo me encharca, a coisa mais natural é eu poder explodir em oração. Só que se trata de falar. E eles falavam, não é? E começaram a falar em outras línguas. O falar cabe a nós. O falar cabe a nós. Porque alguns pensam, para eu orar em línguas, eu tenho que ser que nem ventríloco. Então eu paro, fecho a boca bem fechadinha, nem dou bandeira nenhuma, né, de estar respirando, nada, bem fechadinho, e começo então. Não é isso. A pessoa até acha, se é dom do Espírito Santo, eu não tenho que fazer, não devo fazer nada. Se Ele quer, Ele reza em mim. Não, gente, é um dom de falar em outras línguas. É um dom de falar em outras línguas. Então, o falar eu tenho que fazer. Sou eu que respiro, sou eu que mexo as minhas cordas vocais, sou eu que solto o som, sou eu que mexo a minha língua, os meus lábios, sou eu. Somente que o conteúdo não vem da minha cabeça. Porque quando a gente fala, pelo menos eu espero que seja assim com todo mundo, né? Quando a gente fala, tudo se passa na nossa cabeça, na nossa inteligência. E da nossa inteligência isso é traduzido em palavras e nós falamos. Você não fala por falar, você fala de acordo com a sua inteligência, a sua cabeça. Na oração em línguas não vem da nossa cabeça, vem do Espírito. É Ele orando. O conteúdo da oração é Ele quem dá. E aí está o bonito. O falar você faz, o conteúdo é Ele que dá. E por que isso? Alguns perguntam, mas por que eu tenho que rezar assim? A carta aos Romanos responde. Vai um pouquinho para frente só. Carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Todo o capítulo 8 fala a respeito do Espírito Santo, sobre viver segundo o Espírito e não segundo a carne. E São Paulo vem falando, e quando chega no versículo 26, o versículo 26 já está lá, numa arrancada. Todo o capítulo 8 fala sobre viver no Espírito. E quando chega no versículo 26, Paulo vai explodir outro sim. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Por quê? Leia comigo. Não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Veja aí, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Ah, mas eu sei. Mentira. Você sabe o que o seu filho ou a sua filha precisa realmente? O que você tem que pedir por ele? O que seu marido ou a sua mulher precisa realmente? Você sabe o que realmente aquela pessoa que te pediu oração precisa? Não sabe. Nem você mesmo, nem eu mesmo sei o que eu tenho que pedir por mim mesmo. Porque, gente, a pessoa humana é um mistério, há meandros dentro de nós. Mas o Espírito Santo sabe. Por que não sabemos o que pedir, nem orar como convém? Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Não sabemos como orar como convém, não sabemos.
Continua comigo. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. O que são esses gemidos inefáveis? A palavra inefável quer dizer que não se pode traduzir. Que não se pode traduzir. É inefável. Não dá para traduzir. É intraduzível. É inefável. Isso quer dizer, gemidos é um linguajar intraduzível. Mas o Espírito vem em auxílio, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. 27. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Gente, na verdade, quem intercede pelo seu filho é o Espírito Santo. Quando você ora em línguas, não é você intercedendo, é você pegando a sua boca, a sua língua, como alguém pega um violão e dá na mão do Espírito Santo. O violão é violão, mas quem vai tocar é Ele. Quem vai dar a música a ser tocada é o Espírito Santo. Quem intercede pelo seu filho é o Espírito Santo, porque ele intercede pelos santos segundo Deus. Quem intercede pelo seu casamento, pela necessidade do seu casamento, é o Espírito Santo. Quem intercede pela pessoa revoltada, pela qual você está rezando, e a gente não entende uma pessoa revoltada. E lógica não resolve revolta de ninguém. Lógica, raciocínio não resolve revolta de ninguém. Mas o Espírito Santo sabe. E é Ele que intercede pela pessoa revoltada. Você deixa o Espírito rezar em você, e Ele reza. É o Espírito Santo que intercede pelo seu pároco, pelo padre da sua paróquia, pelo padre da sua comunidade, que você nem sabe qual é a necessidade real dele. Por que ele não quer, por que ele objeta, por que ele proíbe, por que ele está resistente, o que está acontecendo dentro dele. E não adianta você querer criticar e julgar e condenar, não resolve. Mas quando você ora, e quando você ora em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por ele. E assim com o bispo da sua diocese, e assim com as necessidades da igreja, assim com as necessidades do mundo. Gente, muitas vezes, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está orando por situações que nós nem imaginamos, mas o Espírito Santo sabe que precisa de oração. Você dá a Ele a sua voz, você dá a Ele a sua língua, você dá o seu falar para Ele, e Ele está diante do Pai, diante de Jesus, intercedendo. E que coisa linda, naquele livro Orando com Poder, eu trago isso. Quando nós intercedemos, e agora você percebe, principalmente quando nós intercedemos orando e cantando em línguas, nós entramos na sala do trono do Rei Jesus, onde são tomadas as decisões sobre o mundo. É lá que Jesus, com o Pai, tomam as decisões sobre o mundo. E quando nós oramos, quando nós intercedemos, o Espírito Santo nos leva. Sim, o Espírito Santo nos leva. Nós vamos ao trono de Deus, nós vamos ao trono das decisões lá. E o Espírito Santo confabula com eles, levando as necessidades. Eu estou emprestando a minha boca, a minha palavra humana, para que um pedido humano chegue lá. É como se a gente escrevesse uma carta para que o Espírito Santo levasse as nossas reivindicações, né? O nosso abaixo assinado vai aqui e o Espírito Santo leva. Gente, é uma beleza. Quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo nos está levando direto lá na sala do trono, para que então o Pai e Jesus com o Espírito Santo confabulem entre si, conversem entre si, decidam entre si, e a nossa palavra vai lá, e o nosso pedido vai lá, e a nossa intercessão vai lá, a nossa reivindicação, vamos chamar assim, o nosso abaixo assinado, a nossa necessidade vai e entra justamente nas decisões que acontecem no trono de Deus que rege o universo. Gente, é por isso que o inimigo quer tapar a nossa boca, e tem muita gente querendo tapar a nossa boca.
A oração verdadeira, a oração em que o Espírito ora em nós, vai transformar toda e qualquer situação. Diga comigo: tudo pode ser mudado pela oração. A partir de mim, a partir do meu coração, a partir das minhas situações, tudo pode ser mudado pela oração. Na minha família, tudo pode ser mudado pela oração. Na minha paróquia, tudo pode ser mudado pela oração. Na igreja do Brasil, tudo pode ser mudado pela oração. Neste nosso Brasil tão necessitado, nesta hora-chave, tudo pode ser mudado pela oração. As estruturas sociais podem ser mudadas pela oração. Porque tudo mesmo, pode ser mudado pela oração. Isso acontece porque quando oramos no Espírito, o nosso pedido, a nossa necessidade, entra no trono do Rei Jesus, onde as decisões são tomadas e onde as mudanças em todo o mundo são determinadas. De lá vem a mudança, de lá vem a transformação, de lá vem as palavras de ordem, porque tudo pode ser mudado pela oração. A oração que chega ao trono da graça do Rei Jesus. Você entendeu o valor da oração em línguas? Gente, não é um donzinho qualquer, não é um brinquedo de criança que a gente usa 2, 3 meses depois do Natal e joga fora. Agora, é uma humilhação para a cabeça da gente, porque cada vez que a gente ora em línguas, o Espírito Santo assim, muito debochado, diz assim: a conversa ainda não chegou na cozinha, você não está entendendo bulufas, nadinha. A sua cabeça, sua inteligência é tão soberba, né, tão orgulhosa, não está entendendo nada. A conversa não chegou na cozinha, mas a conversa chegou ao trono da graça. A conversa entrou no trono de Deus, chegou na sala das decisões, chegou lá. E a minha cabeça não precisa entender, e as cabeças orgulhosas dos homens e mulheres desse mundo não precisam entender. Sim, as nossas cabeças orgulhosas não precisam entender. A conversa não precisa chegar na cozinha, basta que chegue lá na sala das decisões. E gente, quando nós oramos e cantamos em línguas, chega lá. Tudo pode ser mudado pela oração, tudo. Daí você percebe por que o Senhor quer isso. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Daí você percebe como tudo vai ser mudado pela intercessão, pela oração. Eu quero mostrar para vocês um trecho do Antigo Testamento. Pega comigo, segundo o livro dos Macabeus. Eu vou facilitar, página 600. Capítulo 8, segundo livro dos Macabeus, capítulo 8, página 600 da Bíblia da Ave Maria. Judas Macabeu começou a reunir de novo o povo de Deus, que tinha sido arrasado pelos pagãos. Os gregos e depois os romanos paganizaram o povo de Deus, e Judas ficou desolado. Começou de novo a juntar os judeus fiéis, os israelitas fiéis. E quando o rei soube disso, mandou um Nicanor para arrasar com os judeus.
Você pode ver até o versículo 11: enviou sem perda de tempo às cidades da costa o convite para que viessem comprar judeus, prometendo entregar 90 escravos por 1 talento. Era um precinho de nada, 1 talento só já vendia 90 judeus, tão barato tinha ficado. Mas não suspeitavam então de que o castigo do Todo-Poderoso ia cair sobre eles. Nicanor veio com toda a soberba. O que aconteceu? Lá no versículo 16, Macabeu reuniu então ao redor de si seus homens, em número de 6.000. Exortou-os a não se deixarem intimidar pelos inimigos, nem temerem esta massa de gentios. Pula lá para o 18. O que foi que Macabeu disse para eles? 18, leiam comigo. Eles confiam, dizia ele, nas suas armas e na sua audácia, mas nós colocamos nossa segurança no Deus Todo-Poderoso, que pode, com um só leve aceno, desbaratar tanto os que nos atacam, como o universo inteiro. Como o universo inteiro. Releia comigo 18, juntos. Eles confiam, dizia ele, nas suas armas e na sua audácia, mas nós colocamos nossa segurança no Deus Todo-Poderoso, que pode com um só leve aceno desbaratar tanto os que nos atacam como o universo inteiro. Com um só leve aceno, ele pode desbaratar tanto os que nos atacam como o universo inteiro. E o que foi que aconteceu? 23, apenas terminada a leitura do livro santo e dada a senha, leia comigo, socorro de Deus, ele mesmo pôs-se à frente do primeiro corpo e travou a batalha contra Nicanor. Leia comigo, o Todo-Poderoso combatia com eles. Repete, o Todo-Poderoso combatia com eles. Quem combatia com eles? Quando você ora no Espírito, isso acontece. O Todo-Poderoso combate com você, a seu favor, ao seu lado, junto com você. Você não combate sozinho, não. O Todo-Poderoso combatia com eles. Leia para frente. Massacraram mais de 90.000 inimigos, feriram e mutilaram a maior parte dos soldados de Nicanor e os puseram em fuga. Nem vamos ler o resto, né? Vai apenas para o último versículo lá do capítulo 8, 36. E ele, Nicanor, que tinha prometido pagar o tributo aos romanos com o dinheiro que tiraria da venda dos cativos de Jerusalém, leia comigo, publicou que os judeus possuíam um protetor, que se tornavam invulneráveis quando observavam as leis estabelecidas por ele. Nicanor foi obrigado a publicar, e leia isso, publicou que os judeus, publicou que os judeus possuíam um protetor, que se tornavam invulneráveis quando observavam as leis estabelecidas por ele. Publicou que os judeus possuíam um protetor e que se tornavam invulneráveis, intocáveis, quando observavam as leis estabelecidas por ele. Você, sua casa, seu grupo, sua comunidade, sua paróquia, você, todos nós nos tornamos invulneráveis porque temos um protetor. E quem é esse protetor? O Todo-Poderoso que combate conosco. E nos tornamos invulneráveis, intocáveis. Sua casa, seus filhos, seu casamento se torna intocável, seu grupo se torna intocável quando observamos as leis estabelecidas por ele. E qual é a lei do Senhor agora? Qual é a grande palavra do Senhor agora? É esta: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e ao mesmo tempo e falavam em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Gente, se nós colocarmos em prática, se nós colocarmos em ação a palavra, a ordem, a palavra de ordem do Senhor, não tenhamos dúvida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.